Olá, amados irmãos, graça e paz, Deus te abençoe. Eu trouxe uma mensagem do Senhor para o seu coração, para o meu coração, é claro. Eu tenho certeza que Deus está no controle de tudo e queria compartilhar um texto da palavra com você. Nesses momentos difíceis, nós precisamos ler na palavra de Deus aquilo que pode trazer consolo para o nosso coração. E há dois textos da palavra, dois livros da palavra que foram escritos para esses momentos. Momentos de dificuldade, momentos de provação, momentos de angústia. Os Salmos e o Apocalipse. E eu queria compartilhar com você hoje um texto do Apocalipse, capítulo 4 e capítulo 5. Como esse é um texto um tanto quanto longo, eu vou ler apenas alguns versículos, mas depois você pode lê-lo ele inteiro, né? Capítulo 4 e capítulo 5 do livro do Apocalipse. Eu vou ler no capítulo 4 até o versículo 6 e no capítulo 5 até o versículo 10. Diz assim a palavra: Depois destas coisas, olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante, no aspecto, à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante, no aspecto, à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e, diante do trono, ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também, no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. Capítulo 5. Vi, na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E assim, o livro do Apocalipse
você deve saber disso, é um livro figurado. Ele é escrito de forma apocalíptica, que era uma forma de escrever daquela época, usando principalmente figuras bizarras, figuras abissais. E, na verdade, este livro transmite para o povo de Deus, para aqueles que compreendem o livro, transmite exatamente a certeza do controle absoluto de Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida deste mundo. E é interessante porque ele é escrito quase que em código. E isso era feito para que, se alguma outra pessoa que não conhecesse a palavra de Deus, não tivesse a instrução da palavra de Deus, tomaria este livro e não compreenderia. Por isso era importante que as figuras aqui fizessem sentido para o povo de Deus daquela época. E se você está lendo o livro do Apocalipse, você vai entender que o livro é composto de 7 visões. E nós estamos na segunda, no início da segunda, onde são apresentados os personagens. E nessa abertura da segunda visão, onde João é chamado para subir, é chamado para ir para o céu, para ter a visão clara do que está acontecendo, é interessante perceber o que Deus está fazendo. E João narra e descreve aqui no seu livro que ele está sentado no trono. Deus está sentado no trono. É impressionante como João descreve essa cena, porque ele vai descrevendo e vai falando sobre aqueles que estão ao redor, né? Está lá o trono, depois ao redor do trono estão os 24 anciãos, também em tronos, depois tem os 4 seres viventes e depois tem anjos. Ou seja, João está descrevendo que no centro do céu está o trono de Deus. Tudo converge para Ele, para o reino dele, para a sua soberania. E é sobre isso que essa segunda visão fala. Ele fala do reino soberano de Deus. E ele aponta aí 2 coisas importantíssimas que eu queria destacar hoje. Primeiro deles, Deus está no centro, né? Está no trono que fica no centro. Então, há um trono no céu. Primeira coisa. Segunda coisa, tem alguém sentado nesse trono. O trono não está vazio. Ele está reinando. Ele está soberano. Os 24 anciãos descritos aí são certamente os apóstolos e os patriarcas, Antigo e Novo Testamento, que estão também no céu, servindo ao Senhor e serviram de base, reinaram, né? Serviram de base para a igreja do Senhor se aproximar mais de Deus. Nós temos então o Espírito de Deus. Nós temos descrito aí os seres viventes, os querubins, né? Seres bem estranhos, mas que falam da natureza, falam da onipresença de Deus em todas as coisas que Ele criou. Ele está reinando, dirigindo, e fala, no final do capítulo 4, início do capítulo 5, fala de um livro escrito por dentro e por fora e selado. O grande problema que João vai descrever é que esse livro estava fechado porque não tinha ninguém digno para abri-lo. E aí, capítulo 5, narra quem é digno. E nos fala aí, e a segunda parte desse texto, da abertura desse texto, né, dessa perícope, ele nos fala do
do leão cordeiro. Porque um dos anciãos, João, está chorando porque ninguém é digno, e um dos anciãos diz para João: não chores, porque o leão da tribo de Judá morreu para poder abrir o selo. E aí, quando João vê, aparece um cordeiro como tendo sido morto. E esse cordeiro é bem diferente dos cordeiros atuais, né? Os cordeiros que a gente sempre conhece. Esse cordeiro tem 7 chifres. Esse cordeiro tem 7 olhos. Por que descrever um cordeiro com 7 chifres e 7 olhos? No livro do Apocalipse, o número 7 tem a ideia, e isso no livro inteiro, tem a ideia do todo, do completo, do inteiro. Ou seja, e chifre no livro do Apocalipse, você pode lê-lo, você vai perceber isso, tem a ideia de autoridade, tem a ideia de força. Então, quando ele diz que esse cordeiro tem 7 chifres, ele tem toda a autoridade. Quando diz que esse cordeiro tem 7 olhos, o texto diz que são os 7 Espíritos de Deus. Ele tem onisciência. Nada passa despercebido. E é muito importante que você entenda o que João está descrevendo aqui, de forma figurada, mas descrevendo aqui para os seus irmãos que estavam passando por um momento muito difícil, porque o imperador Domiciano estava caçando cristãos. E não era fácil você, de repente, ter a sua família e na hora do almoço os soldados entrarem na sua casa e levarem seu pai, levarem sua mãe, levarem seus irmãos. Você tem que sair correndo com sua família, fugindo porque o Império Romano está te caçando. Não era fácil, mas Deus está garantindo para a sua igreja que nada acontece sem sua permissão. Ele está sentado no trono, ele está reinando absoluto. E Jesus Cristo, o leão cordeiro, sabe das nossas necessidades, nos conhece e tem toda a autoridade para governar sobre a nossa vida. Não só sobre a nossa vida, né? É sobre o cosmos. Tudo. Se você ler o texto, você vai ver que tudo, toda a criação, todo o cosmos está debaixo da soberania, do governo absoluto de Deus. Mesmo Domiciano, mesmo imperador, ele estava debaixo do domínio de Deus. Isso é importante para nós nesse momento. Não sei se você concorda, mas no momento difícil a gente tem a impressão de que estamos sozinhos. E se você perdeu alguém, algum conhecido, algum parente, por causa do coronavírus, por causa de algum outro tipo de enfermidade, e que você se sente mais sozinho, mais abandonado, parece que ninguém liga, mas na verdade, eu queria dizer para o seu coração, Deus está no trono. Ele está reinando. As coisas não escaparam ao seu controle. Seja o que for que tivermos de passar, e teremos de passar, porque estamos aqui, compartilhamos das agruras da vida humana, não temos isenção porque somos filhos de Deus, filhas de Deus, na verdade nós passamos junto. Mas seja o que for, Deus sabe. Deus está no controle. E Ele, por sua graça, por ser aquele que nos redimiu em Cristo Jesus, através da morte e da ressurreição do Senhor, Ele nos dará a vitória. É preciso que você creia nisso.
João está escrevendo, mandado por Jesus, para consolar o coração dos nossos irmãos. E eu queria compartilhar esse texto, a abertura da segunda cena, da segunda visão de João com você, para consolar o seu coração. Para que você confie em Deus. Porque Ele está reinando. Ele está governando. E ninguém, nem nada, pode se opor à sua vontade. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Queria terminar com uma oração. Senhor, ajuda-nos a crer que nada nem ninguém possa nos desviar o foco de que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor governa sobre nós. E como o Senhor é todo-poderoso e onisciente, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem a solução, tem a cura, tem o poder para mudar aquilo que o homem não pode fazer. Por isso clamamos por Tua graça, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos console, que o Senhor nos fortaleça e que o Senhor nos anime a estar sempre na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz.